Estamos começando mais um podcast Lamparina Cast. É isso aí, Vitor Mesquita, mais um episódio do Lamparina Podcast. É sempre uma alegria estar aqui e trazer novidades, esclarecimento, histórias. E hoje, um dia especial, como todos os nossos episódios do Lamparina, estamos aqui com a Francine. Olá! Professora Francine, bom dia! Bem-vinda ao nosso Lamparina Podcast. Bom dia, obrigada. Sejam todos bem-vindos a esse episódio. Espero que vocês gostem da temática. Professora Francine, se apresente aí para as pessoas também te conhecerem um pouco mais. Você é professora da UNB, não é? Isso, eu sou professora da UNB, da área de música, né, na área de licenciatura em música. Sou formada nessa área, também tenho uma formação em administração de empresas e tenho desenvolvido muitos trabalhos ligados à motivação para ensinar e aprender e também em tecnologias. E hoje um assunto muito especial para a gente começar esse novo ano cheio de esperança, né, Vitor? Com certeza, no nosso primeiro episódio do Lamparina Cast, começando esse ano com um assunto muito importante, que é motivação, como a gente estar motivado. A Francine, eu sou estudante da Universidade aqui de Brasília, UNB, em música, e ela é uma das minhas professoras, e ela tem um trabalho muito assim, aprofundado a respeito da motivação. O que é motivação, Francine? Legal, vamos pensar, né? Muita gente fala assim, eu estou motivado, hoje eu não estou motivado, né? Mas o que de fato é motivação, né? A motivação é um motivo pelo qual você faz alguma coisa, inclusive motivos ruins. Então, às vezes as pessoas pensam assim, motivação é só aquilo que é bom. Não, motivação também. Então, quando você arranja um motivo para não fazer uma tarefa, quando você arranja um motivo para não ir na casa daquele parente chato, isso é uma motivação. Ela é uma motivação para não fazer algo. Então, a motivação é aquilo que te move, né? Então, é aquilo que te move a fazer algo. Ou seja, o motivo para uma ação. O motivo para uma ação. A origem da palavra motivação, acredito que deve ser... Ela vem do latim, que é motivum. Então, motivo. Ela já estabelece. Então, quando a gente fala de motivação, assim, né, os teóricos da motivação, eles falam que é o motivo para realizar uma tarefa ou de evitá-la. Então, certo. Você percebe que se é um motivo para fazer algo, ele é um processo. E não um resultado que muitas vezes as pessoas acham que terminei algo, então eu terminei e estou motivado. Não, ele é um processo que vai acontecer na vida inteira da gente. Dentro do discurso de muitos coaches, eles falam muito a respeito da motivação, né? E às vezes a motivação é algo que, vamos dizer assim, tá no início e no final, né? Às vezes não tá ali, como você falou, no meio, né? A pessoa, não, eu vou acordar motivado porque eu vou conseguir aquilo lá, só que como é que é esse processo real? Porque quando a gente fala nesse sentido, eu acordei motivado por fazer algo, mas para eu chegar até lá tem diversas fases para chegar, e muito nisso eu acho que perde-se a motivação, né? Eu vejo que é a trajetória, né? Tem o início, o meio e o fim, né? Tudo isso é um complemento, não é isso? Quando a gente olha, às vezes, até quando você coloca assim, motivação, né? Nas imagens da internet, você vê que muita gente coloca uma escada. Porque é um degrau que você colhe a cada momento. Então, legal, você acorda e fala, hoje eu vou fazer isso. Levantou da cama, a primeira coisa que aconteceu é receber um telefone que acabou com o teu dia. E como que você continua motivado? Né? Então, você tem que pensar, ok, isso me derrubou, mas eu vou me reerguer. E aí eu vou caminhando ao longo do meu dia, buscando situações ou artifícios que vão me auxiliar a manter aquele dia, ou para resgatar a motivação, ou para manter, ou até para melhorar. E a gente está começando o ano, né? E a gente viveu uma pandemia e, assim, muitas pessoas ficaram dentro de casa comprando muitos cursos, querendo aprender algo, né? E a gente está em outro momento, graças a Deus a gente passou por aquela fase, né? E começando o ano, a gente geralmente escreve, né, muitas metas e tudo. E para a gente conseguir as nossas coisas, geralmente a gente tem que estudar. Como é que a gente faz para se manter motivado no estudo? Legal, vamos pensar ali. Primeiro a gente precisa criar, sim, essas metas, né? Não esses desejos, assim, como todo mundo faz. Vou emagrecer, vou entrar na academia. Pode até colocar, claro, são os seus desejos, são suas metas. Primeira coisa que você precisa pensar essa meta é atingível?
né? Então, assim, a gente, na teoria, ela está num desenvolvimento que a gente chama de nível ótimo. Nem muito fácil, porque senão você vai procrastinar e vai fazer ela sei lá quando, e nem muito difícil, que você não vai alcançar, né? Por exemplo, vou perder 40 quilos em um ano, né? Então, assim, é uma dificuldade muito grande. Então, você tem que pensar, eu vou fazer um determinado curso. Aí, legal, ele cabe em um ano, então tá, quantas horas eu vou precisar? Então, primeiro qual é a meta que você quer. E essa meta, ela tem que ser atingível dentro do espaço de tempo que você quer. Então, vamos lá, eu quero criar uma atividade, um curso, eu quero tocar, eu quero montar uma empresa que seja. Então, quanto tempo eu vou levar para isso? Né? Então, isso é o importante. E depois, sim, traçar as estratégias que a gente chama de estratégias motivacionais. O que eu vou fazer passo a passo para cumprir aquela escadinha, para chegar lá, né? Então, a gente precisa equilibrar essas duas coisas. O grande erro de muitas pessoas é colocar uma meta que não é atingível dentro do espaço de tempo determinado. Então, quando chega, por exemplo, no final do ano, você vai resgatar essas metas aqui de janeiro e vão perceber o quê? Poxa, eu não cumpri. Mas por quê? Eu me desviei do caminho ou porque ela era muito grande? Ela era inalcançável dentro da minha rotina. Então, isso é muito importante, né? Qual é o tamanho da minha meta? A minha meta é cumprível e, claro, toda escolha tem uma renúncia. Então, o que eu vou renunciar ou o que eu vou colocar em segundo plano para que essa meta aconteça? Vamos dar um exemplo. Eu quero fazer um curso de especialização que vai durar 1 ano. Poxa, então eu preciso talvez diminuir um pouco o meu futebol, né? Ou eu vou ter que diminuir um pouco a minha carga de trabalho porque eu vou precisar de um tempo de estudar. Eu posso diminuir essa carga de trabalho? Por quê? Porque vai me custar, né? É um financeiro que não entrou. Posso. Se eu diminuir o meu lazer, tudo bem? Ou eu vou ficar estressado porque eu diminui meu lazer, porque é a minha fonte de escape? Então, você tem que equilibrar o que você pode abrir mão e como você pode abrir mão. Talvez um pouquinho de cada para a gente ter qualidade de vida, né? Porque se você não tiver a qualidade de vida, você nunca vai conseguir atingir o teu objetivo. Então, essa é outra etapa muito importante da motivação. Então, tudo que eu entendi, assim, né? Vamos lá. É um planejamento, né? É um planejamento. É um planejamento. Então, existem fatores que são internos e externos para que você se sinta motivado, você tenha motivação? Sim. Aí vem uma outra questão que é muito importante. Eu quero fazer tal coisa, mas o mundo prega uma pressa, como aconteceu com a pandemia. Nós todos tínhamos vários planejamentos e uma pandemia não estava incluída nela. Veio um fator que a gente chama de fator ambiental. Veio um fator do ambiente. Mudou. Então, aí eu tenho que reorganizar esses objetivos, essas metas. Eu estou fazendo algo e, claro, engravidei ou virei pai. Então, assim, mudou a minha rotina. Ela não estava nas minhas estratégias. Então, elas mudam, né? Por isso que a motivação ela é muito usada em ambientes empresariais, né? Porque a gente monta estratégias de planejamento a curto e médio prazo, como nos processos empresariais, e você descobre como cumprir. Vamos pensar no processo acadêmico, a gente também. Veja que a gente tem bimestres, a gente tem semestres, a gente tem anos escolares, exatamente para que a gente possa cumprir metas a curto, médio prazo. A meta intrínseca é aquela que você faz o quê? Você traz o teu desejo de dentro para fora. É a minha vontade, é o meu desejo. A meta extrínseca é quando vem de fora para dentro. Vou dar um exemplo bem tranquilo. Eu acordei hoje e quero ir para a piscina. Puxa, bacana, é uma coisa gostosa. Ninguém vai obrigado para a piscina, né? Ninguém fica chateado. Agora, não, eu acordei hoje e preciso cortar a grama da minha casa, né? Eu preciso, veja que a frase já veio. Não é que eu quero. Se eu preciso, é uma necessidade, por quê? Porque a grama está alta, porque eu vou receber alguém dentro de casa. Então, se é algo externo, é uma meta que é extrínseca, ela veio de fora, o ambiente, família, universidade, escola, relacionamento, a motivação ela funciona para tudo, né?
trabalho, ela exige que eu faça algo. Então, não é algo que eu, de fato, quero. Aí a gente descobre que dentro desse algo que não é de fato que eu quero, tem coisas que eu aceito melhor e tem coisas que eu detesto, mas faço obrigado. E aí a gente descobre que dentro da motivação extrínseca tem várias possibilidades que a gente considera mais legais ou mais ruins, né? Então, a gente tem a motivação intrínseca, aquela que você faz porque você gosta. Você sente prazer pela atividade. Isso vai dar o quê? Um bem-estar. É aí que as pessoas falam, muitos coachings falam, né? Atinja o seu melhor, a sua meta, que é aquilo que você gosta de fazer. A realidade acadêmica e profissional, nem tudo a gente faz que a gente quer. Certo. Porque a vida é essa, né? A gente precisa cumprir coisas que nem sempre são as mais agradáveis, mas elas fazem parte da vida. E aí, então, são as metas extrínsecas. Por exemplo, dá um exemplo acadêmico bem clássico. Alunos de matemática detestam a disciplina de cálculo. Cálculo é o caos. 2, reprovação na certa. É o caos. Se a pessoa já chega, mas ela é obrigada a fazer. Então, ela sabe que ela tem que cumprir aquilo. Como ela vai se autorregular, que é o nome, para se criar essa motivação, é a diferença da qualidade. Eu tenho que fazer, meu Deus, todo mundo reprova, eu não vou conseguir. Poxa, já é uma motivação extremamente extrínseca. Não, é importante que eu faça, por quê? Porque para minha formação eu vou precisar dessa disciplina. Então, quer dizer, você já vê que é importante, você já tem um empenho. Não, se eu quero ser um profissional e que eu vou necessitar dessa disciplina, eu vou fazer isso porque eu vou me desafiar e vou dar conta disso. Veja que o propósito de cada ideia te traz uma coisa. Então, aquela eu vou, você já sabe que é uma derrota. Aquela, é importante e tal, é aquela assim, será que eu vou conseguir, será que eu não vou? E, não, eu vou, é necessário e tal. O cara não quer do mesmo jeito, né? Mas ele vai. Então, quer dizer, ele já tem uma proatividade. Isso vai definir a qualidade da motivação. Então, depende da postura da pessoa. Depende da postura da pessoa e, claro, do ambiente, porque às vezes mesmo assim você chega e pega um professor caótico e aí o que você faz, né? Também o professor ele vai interferir nisso, claro, porque é um processo que a gente conversa, né? Ninguém vive sozinho no mundo, né? Eu sempre brinco, ninguém acorda pensando, eu vou ser um derrotado. Hoje meu sonho de vida é ser um derrotado. Ninguém levanta assim. É a motivação do medo, né? Essa, né? Vamos dizer assim. Sim, você não quer vai dar sentir errado. o derrotado. Você não quer. Vai dar errado, eu vou ser um fracasso. Mas ninguém acorda assim. Às vezes você acorda porque você já sabe que o negócio é muito desafiador. Mas ninguém acorda assim, nossa, hoje, domingão, meu sonho é ser um fracassado. Não. Hoje é domingão, eu quero ser feliz, eu quero me sentir bem e tal. Então, mas de repente, no final do dia, você fala, hoje foi um fracasso o meu dia. Sim. Então, se isso aconteceu, é por quê? Porque algumas coisas interferiram. Então, depende de nós. Mas tem muita coisa externa que pode vir ao encontro e chocar isso. Existem motivos assim, vamos dizer, motivações quando a gente diz que tem consequências, né? Existem aquelas que são que são incentivadas, né? Existe aquela, igual foi colocado aqui pela professora, o medo, né? Aquela, poxa, será? Eu tenho que fazer isso, senão tem que ultrapassar aquela barreira, né? Quando você tira uma nota que não seja tão boa. Então, aquele medo de ser uma reprovação. Então, você vai ter que estudar para poder superar aquilo dali e trazer novas consequências, né? Tem aquela motivação também que eu entendo de poder, né? Tem aquela motivação financeira, motivação de poder. São algumas motivações assim que trabalha, que traz o ser humano, né? Eu não digo tanto só como ser humano, os animais também são assim, né? Ele tá lá, ele precisa comer, então algo vai o motivar para ele poder, a fome traz para que ele possa também comer, né? Então a motivação ela tá inserida dentro da gente, né? Todos os dias, todo momento. E é uma outra coisa muito interessante, né, nesse aspecto que você está comentando, porque não existe uma única motivação e não existe uma única corrente motivacional, né? Então, assim,
existem várias perspectivas, né? Existe a perspectiva humanista, existe a perspectiva behaviorista, a psicológica, a social, né? A cognitiva, e aí tem várias fusões, né? Eu gosto de trabalhar muito com a psicologia sociocognitiva, né? Que tem a ver com o seu pensamento, cognição, suas percepções, mas com a influência do ambiente, né? Então, de acordo com qual a linha da motivação, vai acontecer isso, né? Por exemplo, uma motivação que é muito conhecida hoje, né? Que todo mundo fala, o tal do flow. Do flow. Né? Então você tem que estar no flow e tal. É uma perspectiva da motivação. O que é o flow? O que é o flow, né? Boa pergunta. Flow é quando você entra num estado tão interessante sobre aquele assunto que você perde a noção do tempo. Que você perde aquela coisa assim, nossa, parece que passou 5 minutos e você já passou 2, 3 horas ali, né? Os gamers, é muito comum isso, né? Está ali e tal. Nós músicos, né, que é a nossa área, você tá tocando o teu instrumento, é tão bacana aquilo, né? Tá numa competição e tá treinando aquilo, você nem percebe que você ficou 3, 4 horas ali, você fala, não viu o tempo passar. Quer dizer, porque você entrou nesse estado que a gente chama de flow, que é você tá tão feliz com o momento, com a atividade, que a noção de tempo e espaço, ela acaba, né? Então, a gente fala que é um momento em que há motivação intrínseca, porque você está extasiado, você está muito concentrado naquilo, e você faz aquilo com um prazer total. Então, é uma perspectiva que você fala isso, né? Então, fala, eu entrei em estado de flow. E um oposto que todo mundo conhece, que hoje também ficou em moda, né? E o oposto do flow, né? Não necessariamente o oposto à antítese do flow, mas, poxa, se a gente tem esse momento que é tão legal e tal, e qual é o momento que é tão ruim nas relações? Que é a síndrome de Burnout, ou que alguns falam de burnout, né? Que é aquela que é uma estafa tão grande que você, né, não quer mais trabalhar, que aquele emprego te dá sabe, até uma dor de estômago quando você lembra que você tem que ir para aquele local. Então, é aquela estafa total que você não tem prazer nenhum de levantar, de sair daquele lugar, né? Então, veja, e tudo isso tem a ver com motivação. Sim. Né? Como que a gente lida. Aí eu acho que uma coisa muito legal, assim, né, pra gente colocar, é que, pela perspectiva que eu gosto, né, de trabalhar, que é a perspectiva que vem de Bandura, né, só pra gente falar um pouco nos nomes, vai que alguém tenha interessado em procurar essas perspectivas. E aí eu trabalho com uma teoria que chama a teoria da autodeterminação. O que te autodetermina a fazer algo? Então, você é uma pessoa determinada ou não? O que vai te definir e vai determinar aquela escadinha, o teu andar a cada dia? E aí, essa teoria, ela fala que, assim, para a gente se sentir bem na vida, a gente precisa ter 3 princípios, vou chamar de princípios, que eles chamam de necessidades, satisfeitas, cumpridas, né? Que é a autonomia, a competência e o pertencimento. Rapidinho pra gente pensar. Autonomia, aquele desejo de fazer pela sua própria vontade. Lembra? Se é interno, tem que vir da própria vontade. Claro. Não pode ser mandado fazer, né? Então, autonomia é quando você faz algo que você quer, porque você quer. Competência, óbvio, você faz aquilo e fala, puxa, eu sou bom nisso. Poxa, eu me prestei a fazer esse tipo de atividade e dei conta. E aí, claro, se você der conta com satisfação ou se você cumpriu, né? Aquele exemplo do cálculo, você cumpriu e passou lá em 6. Não, você cumpriu e passou com 9,5. Ó, raro, né? Mas vamos lá. Mas você cumpriu, você fez com satisfação, você se sentiu, pô, eu sou capaz de fazer isso, né? E o pertencimento, ninguém vive sozinho. Isso é muito interessante. A gente fala, eu gosto de viver sozinho e tal, né? Igual eu gosto de estar motivado. Não, você gosta de estar sozinho. Sim. Mas se você ficar vivendo sozinho o tempo todo, vamos pensar lá naquele filme do Wilson, lá do Tom Hanks, que fica numa ilha, né? Uma hora você começa a conversar com uma bola, com um amigo. Por quê? Porque você precisa interagir com alguém. Então, uma coisa é você gostar de estar sozinho, outra coisa é você viver sozinho. Então, uma pessoa que não tem amizades, que não tem pessoas com quem você pode contar na vida, ela se fecha muito, ela fica muito retraída. E aí, é claro, vão criar uma série de problemas psicológicos e tudo mais. Então, de um modo geral, você quer se sentir bem. Se você está num ambiente opressor,
como um emprego, um trabalho, ou até uma turma em sala de aula, e você não gosta daquilo, o que vai acontecer? Você não quer conviver aquilo dali, você não quer conviver, estar junto, você quer, né? A gente brinca, vaza, né? Sai Zarbar, rapidinho. né? Quero ligar para os meus amigos, eu quero encontrar os meus colegas, eu quero ir lá para o meu futebol, eu quero ir lá para minhas amigas, eu quero ir lá para o meu shopping, eu quero ir lá para o meu bar, né? Sei lá para onde a gente for, com pessoas que a gente se sente bem. Então, o ideal é que você tenha isso de uma forma satisfeita. Então, como que eu posso ser autônoma dentro de uma realidade, né? O que nos rege? É o dinheiro ou é a vontade? Se o dinheiro que nos rege, a gente não tem autonomia. A gente não se sente bem. Claro que o dinheiro é importante, né? Existe alguma regra, assim, que pra gente se sim, porque existem motivações que são instantâneas, né? Tem isso. E tem motivações que são permanentes. Como que a gente pode trabalhar com isso? Porque uma coisa é eu motivar num dia para o outro, outra coisa é eu buscar a motivação dentro de mim para que eu continue fazendo aquilo que eu preciso e aquilo que eu goste, né? Tem isso, né? Como que eu posso estar trabalhando com isso, assim? Sim. Não é fácil, né? Não é pelo fácil. contrário. É aquele seu levantar todo dia, né? Sim. Dentro da motivação, a gente tem um nome correto, que chama autorregulação. Então, a regulação quais são os seus comportamentos que você faz todo dia para se autorregular de que aquilo é importante, necessário, objeto e fruto do meu prazer. Então, você tem que descobrir quais são, e aí, claro, existem formas da gente descobrir, né? Não é assim, busque lá você mesmo, né? Mas existem, então assim, isso me dá prazer, então eu vou realimentar todo dia, fazer tal coisa. Isso aqui é importante por isso. Então, são aquelas estratégias que eu falei lá no comecinho, que são pequenas, diárias, e que vão mantendo. Por exemplo, eu trabalho com motivação, eu gosto de dar aula, óbvio, eu gosto de falar desse tema, né? Foi meu tema de mestrado e doutorado, e eu sou uma pessoa autorregulada para a motivação. Então, é um assunto que me impacta. Isso quer dizer que eu nunca deixo de ter problemas? Sim. Não, tenho. Mas se eu entendo que tem dia que, óbvio, né, que acontecem uma série de problemas e eu não estou motivada, acontece, né? Então, você faz o quê? Tá, é um dia, mas no dia seguinte eu volto a ter aquelas ações, né? Então, é um processo em que todo dia você se autoconhece. Então, quando eu trabalho com motivação com os meus alunos, a primeira coisa que eu mostro para eles é isso. O que te faz bem? O que te faz se sentir autônomo? Quais são as características da sua vida que te dão esse sentimento de autonomia? Quais são as características da sua vida que dão o sentimento de competência? E quais são as relações que dão o seu sentimento de pertencimento? Eu gosto de dar aula, então quem que me dá esse prazer? Os alunos. Então, agora, se tem um professor que não gosta de dar aula, então quer dizer, tem alguma coisa, porque o prazer não tem no aluno. Então, se o aluno sendo professora da universidade, eu tenho que fazer uma série de outras coisas que não me dão prazer. Mas eu compenso por quê? Porque a sala de aula vai ser a minha fonte de prazer. Então, aquelas reuniões que a gente tem, aquelas comissões, aqueles pareceres, que são coisas que não me interessam tanto, não são tão legais, mas eu falo, tudo bem, mas na minha semana eu vou ter os meus pontos fortes. Então, você vai se autorregulando para encontrar aquele equilíbrio. Para metas de curto prazo do seu dia, para metas curto prazo, semana, metas de médio prazo, às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses, longo prazo, 5, 10, 20 anos. Então, se a pessoa, para dizer que ela não para dizer que ela é motivada, mas para ela conseguir manter uma motivação, vamos dizer, no nível mais estável, se ela fizer um bom planejamento da vida dela, ela já consegue ter uma base? Ela consegue ter um caminho, né? A gente fala que a motivação é estar motivado. Então, aquele que a gente começou lá no início, né? Cria sua meta. Ela tem que ser atingível. Então, se eu criar um bom planejamento, eu já tenho aquele caminho, aquele norte, né? A gente brinca que o planejamento realmente é uma estrada da vida. Eu vou por ali. De repente, se eu começar a pegar estradas secundárias, a gente não sabe o que vai acontecer. De repente, você está andando ali, você encontra um caminho que você não sabe para onde que vai, tudo pode acontecer. Pode te surpreender, ou também você pode entrar numa furada. Então,
tem que ser, de fato, um bom planejamento e pensar que eu preciso, o que eu preciso para cada etapa, né? E aí, quando a gente pensa um aluno no curso superior, né, uma motivação para aprender, poxa, ele escolheu uma faculdade, ele de fato sabia por tudo que precisava ter nessa faculdade? Uhum. Ele sabe qual é o objetivo daquele curso? Muitas vezes ele entra sem saber qual é o objetivo daquele curso, né? Muitos alunos da música entram na licenciatura e não sabem que o curso de licenciatura é para ser professor, né? Então, por mais que você goste das atividades, das músicas, você vai ter que cumprir esses quesitos, né? Então, tá, mas eu não quero ser professor, quer dizer que eu não posso ir para um curso de licenciatura? Não, pode, mas entenda que essas etapas vão ser cumpridas que não te dão motivação, mas eu vou fazer porque tem outras que vão me dar um outro suporte e aquela profissão vai me funcionar. Então, aquela disciplina, ela precisa ser cumprida, ela é chata, são 4 anos, então eu tenho que entender que eu tenho um processo ao longo para cumprir. E quando termina, a gente brinca, né? Aquela música famosa, valeu a pena, né? Valeu a pena. Poxa, sofri, né? Sim. Sofri, são anos. Imagina, eu que fiz uma graduação, um mestrado, um doutorado, são anos nisso, né? Uhum. Tem que valer a pena. Então, você fala, não, valeu a pena. Foi cada dia o meu dia. Sofri, chorei, né? Me decepcionei, mas me reergui. Então, eu acho que é isso na vida da gente, né? E aí que a gente encontra as pessoas que a gente fala que tem sucesso, né? Que todo mundo fala, motivação, poxa, eu tenho sucesso. O sucesso não é ter uma mansão, não é ter o seu jatinho. Sucesso para você é o quê? Você criar a sua meta e cumprir. Eu não sei de quem é uma frase que diz que o sucesso nasce do querer, né? Do querer. Então, dentro do que foi falado, a motivação é um querer, né? É um querer. É uma necessidade intrínseca de você buscar essa fonte de energia para você buscar algo que se necessita, né? Que se necessita. Então, essa é a nossa busca, né? A gente iniciando esse ano com o que nós queremos, né? O que nós queremos, o que nos motiva, o que né? Tem fatores que são... eu penso que assim, a motivação nasce interna, né? O princípio da motivação nasce interna, intrínseca, né? E também tem alguns fatores externos que nos faz motivar, né? Tô errado? Não, tá certíssimo. É isso mesmo. E aí a gente pensa assim, né? Você que está assistindo fala, ok, eu vou criar as minhas metas. Vai lá em março e abril e revisita esse podcast para ver. E aí, eu tô me realimentando nisso? Então, isso também é muito importante. Fique cercado de pessoas que vão te auxiliar a chegar nesse sucesso, né? Muitas vezes, algumas pessoas... e hoje com a internet é assim, né? A internet, ela criou um mundo em que você não está sozinho, mas ela criou um mundo em que a maioria das pessoas não querem que você tenha sucesso. Né? Tem isso, né? Porque quem quer que você tenha sucesso são as pessoas, geralmente, né? Tem gente que nem não... sempre, né? Nem quem tá tão próximo ali não eu ia falar, geralmente sucesso, a sua né? família, são as pessoas que estão convivendo com você do seu... Eu falei, nem sempre que a gente sabe que a coisa é feia, né? Às vezes tem aquele amigo que tá puxando a tua perna e você acha que é teu melhor amigo, né? É isso mesmo, tem muitos assim, tem uma música, né, que fala, né? Meus amigos são amigos de ninguém, né? Eu sou amigo da pessoa, o cara não é amigo de ninguém, né? Mas, de um modo geral, não são essas pessoas da internet. Por isso que tem tantos haters e tal. E aí, as suas insatisfações, elas são jogadas pro outro. Como sempre, a vida é essa, né? Então, esse mundo, né, competitivo que nós temos é isso. Então, interessante, se você quer cumprir e atingir esse teu pequeno sucesso, né? Eu acho que é isso que é legal. Cumpra. Qual é o teu sucesso para esse mês de janeiro? Qual é o meu sucesso até março? Aí vamos supor, meu aniversário em junho. Até em junho, qual é o meu sucesso? Outubro, eu tenho aquela viagem marcada. O que eu vou atingir de sucesso? Você vai criando pequenas etapas ao longo do teu ano, no teu planejamento, de pequenos sucessos. O que é sucesso para você nesse mês? O que é sucesso no próximo? E você vai descobrindo que esses pequenos sucessos que você atinge constantemente é a motivação. Tem gente que fala assim, nem sempre você vai estar motivado, então aprenda a ser disciplinado. O que você vem falando quer dizer que a pessoa que vai galgando os degraus, ela continua estando motivada, mesmo estando aqueles dias ruins, mesmo assim, estando de saco cheio, tendo que cumprir ali
as coisas, ela continua motivada. Ou a motivação vazou pela janela e o cara continuou por causa da disciplina. O Vitor falou uma coisa muito interessante, que é a disciplina, né? Falou uma palavra disciplina. Eu vou pedir um carinho e um respeito aos meus colegas coaching, que eu tenho alguns, mas nem sempre você está motivado. Eu acho que esse não é uma ideia, claro, do coaching de falar assim, que sempre você tem desafios a percorrer. Mas uma pessoa que ela é motivada, ela tem um perfil motivacional, é o que a gente chama. Então, ela está motivada. Só que lembra, às vezes a tua motivação é extrínseca. Às vezes aquela motivação não está no ápice do flow, do sucesso, do prazer. Ela está um pouco diminuída. O que realmente é desmotivação? É a ausência total de motivação. Então, pensa, o aluno que está estudando só para cumprir prova, ele está motivado. O aluno que é só para não tirar zero, ele está motivado a não tirar zero. Uma pessoa que tem que ir, sei lá, né, no emprego ou na festa da vozinha, aquela coisa que a pessoa não quer de jeito nenhum, tadinha da vozinha, né? Sempre leva a coitada. E aí ele arranja e fala, pô, eu tenho um compromisso. Pô, cara, eu adoraria ir com você, mas eu tenho um compromisso. Isso é motivação. Não é motivação para fazer aquilo, mas é para fugir daquilo. Então veja que motivação a gente tem o tempo todo. Não a motivação boa. Então quando às vezes a pessoa fala, nem sempre você está motivado, ele quer dizer, nem sempre está motivado de pra coisas boas. Sim. Mas você está motivado. Sim. A ausência de motivação é quando a gente fala que são aqueles quadros realmente depressivos, que são clínicos mesmo, que não tem motivação mesmo e que precisa de ajuda. Porque daí se a pessoa realmente ela não tem motivação, geralmente está associada a uma depressão profunda, a um estresse, a um trauma muito grande que ela precisa de apoio, né? Que são realmente casos complicados. Mas você pode ser uma pessoa extremamente motivado a procrastinar, né? Ah, então você não está motivado? Tá. Não para fazer coisas boas, mas tá, né? Digamos assim, só para fugir. Então, a motivação, ela é um processo de estar e ela ocorre sempre, seja de formas boas ou ruins. Aí que a gente vai pensar. Disciplina, para quê? Para que a gente faça sempre as coisas boas. Para que as coisas ruins, aquela balança da vida, ela não sobrecarregue ou seja maior do que as coisas boas. Então, vamos perguntar, Francine, então tá, você falou lindo, isso é bonito, você tá aí sorrindo, legal, né? Tá mostrando. Mas e aí, o que eu faço? Equilibra essa balança. Deixa a balança sempre em coisas positivas. Isso às vezes é deixar um emprego, isso às vezes é dizer não, porque às vezes a gente faz muita coisa que a gente não quer, mas para agradar o outro e não a se agradar. Então, a gente escolhe algumas coisas e começa por equilíbrio. Às vezes a gente tem que dizer sim? Tem. Mas já que a gente vai dizer sim, o que naquele sim vai me dar prazer? E aí foca naquilo, na disciplina daquilo. O esporte é muito isso. Sim. Né? Você às vezes tem que fazer coisas que dão uma estafa e um desgaste corporal enorme. Você vai, mas você fala, não, eu tenho que ir até muito próximo, né? A gente fala até o limite, mas é muito próximo, né, do limite. Sim. Porque senão o outro é desmaio, é coisa assim. Para quê? Para que o teu corpo acostume com aquilo e não sinta mais dor e você começa, né? Um peso numa academia, uma corrida, você vai aumentando os seus limites. É a mesma coisa com a motivação no instrumento. Você está tocando aquilo te cansa ficar 15 minutos no instrumento, de repente você vai aprendendo a 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, de repente você fica em flow e fica 4, 5 horas no seu instrumento, né? Mas ninguém senta de cara e fica sem ter dor nas costas, no corpo até fica, mas sem ter aquela energia. Então você vai criando uma disciplina constante para que aquilo funcione. E das fases que eu mais estudei, né, meu instrumento, geralmente são as fases que tem alguns shows pra frente. Aí quando, por exemplo, teve a pandemia, sem show nenhum, a motivação era quase nenhuma. Assim, continuei tocando, mas assim, porque eu vou sempre anotando as horas que eu estudo e tal, pra daqui uns anos ver quanto tempo eu estudei, tem esse negócio. Aí, o nível, assim, cai muito. Então, eu vejo assim que essa frase, se você não tiver motivação, vai assim mesmo. Pode ser que funcione em algum momento, pode, mas assim, eu não consigo enxergar, porque o show era a minha motivação.
a gravar, aquelas suas metas, né? as suas pequenas metas. Gravar um vídeo, encontrar com uma pessoa, fazer um ensaio, então tem que estudar para me preparar, assim, fazer uma prova. Mas, pô, eu vou tocar só por tocar, porque eu quero tocar aqui sozinho. Isso é uma motivação também, mas nem sempre essa motivação vai fazer eu ficar 10 horas no instrumento. O viver em flow, né? É difícil, né? É difícil. Hoje em dia, acredito que a nossa sociedade, para buscar isso, tá uma dificuldade, como diz o outro, né? Porque realmente o que leva a gente a fazer certas coisas, maioria delas financeira, né? Porque poucos conseguem se desapegar da parte financeira para fazer as coisas do que gosta realmente e fazer eu gosto de fazer isso, então eu vou fazer isso, independente do lado financeiro. Mas eu vejo que o lado financeiro é uma coisa que pega muito hoje na sociedade onde que a gente vive, né? Você deixar de fazer aquilo que você não gosta para fazer aquilo que gosta e não pensar no lado financeiro, às vezes não é fácil, né? E o flow, né? É assim, você, numa sala de aula, você trabalha assim, 90% dos alunos não estão motivados de poder, assim, não tem aquela motivação. Então, como que você desperta isso nesses meninos? Meninos que eu digo homens e mulheres, né? Sim. Mas a gente chama as minhas crianças, né? São os meus meninos, sim. É interessante, né? Porque, assim, o dinheiro nos leva, né? Mas eu sempre falo assim, dá para equilibrar também. Às vezes você não precisa ter aquela mansão, mas você pode ter sua casinha própria, né? Então, isso é muito importante, porque falam, né? Trabalhe com aquilo que você ama, que você não vai trabalhar, você vai viver, né? Então, é difícil, claro, a gente vive numa sociedade capitalista, numa sociedade que, né, tudo precisa de dinheiro, então é um mal necessário, né? E que nos ajuda muito bem para nos dar o que a gente pode construir e ter dentro da nossa vida pessoal e profissional. Então, tudo bem, é uma motivação extrínseca o dinheiro? Mas eu posso encontrar pequenos artifícios, pequenas coisas nesse meu trabalho que me dão prazer? Sim. Agora, quando você não encontra nada, aí você fala, então tá, né? Vamos atrás de outro emprego, que talvez aquele emprego... Lembra lá da autonomia, da competência e pertencimento? De repente, poxa, esse lugar aqui eu não ganho tanto, mas a qualidade dos meus colegas de trabalho vão melhorar. Então, poxa, eu tô ganhando 10% a menos, mas eu fiquei mais feliz. Então, às vezes, vale a pena 10% a menos. Claro que não 90%, que senão a gente não paga as contas, né? Mas, assim, poxa, então vai me dar prazer. Por quê? Porque eu vou trabalhar bem. E, de repente, você acaba se tornando um profissional melhor e que consegue depois um emprego, um lugar muito melhor. Né? Então, isso ajuda. E aí, a questão, né, de como que eu, professora, né, como que eu faço com os meus alunos? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que transformar, e aí é uma dificuldade dentro do cenário acadêmico, existe uma relação de poder. A professora é a dona da nota, é a dona da aprendizagem, o professor, né? E existe o aluno que tem que passar por aquilo. Mas se a gente tentar mostrar que a relação de poder ela é uma consequência do ato do aluno e não da minha possibilidade de ferrar com o aluno, isso já muda muito. Então, primeira questão é você se tornar amigo do seu aluno, né? Isso não significa que você perde o espaço educacional, mas você ouve o aluno. Todo mundo precisa ser ouvido, todo mundo precisa se sentir parte, pertencimento, se sentir parte daquela turma. Então, ouça o aluno, a famosa empatia. A famosa empatia é isso, você esteja no lugar dele. Todos nós temos dificuldades. Claro, entenda a dificuldade do seu aluno. Então, veja, poxa, aquele dia ele não está bem, às vezes é um sorriso para aquele aluno. Ou assim, me entrega daqui a pouco esse trabalho. Tal. Claro que tem aqueles alunos que abusam, a gente também não pode... Mas aí você conhece. Nós, professores, somos muito experientes. Sabemos quem é o aluno que sabe, que está passando por um problema e quem é aquele aluno que aproveita aquilo. Então, eu acho que a gente precisa também criar isso, né? Eu trabalho muito com metodologias ativas, né? E dentro das metodologias ativas, a gente sabe que cada um aprende de um jeito. Tem pessoas que são muito visuais, né? E devem estar olhando para esse
para esse podcast, para esse momento que nós estamos aqui. Tem pessoas que são auditivas, estão fazendo outras coisas, multitarefas, e estão ouvindo, né? Então, cada um tem o seu jeito de aprender. E tudo bem. Né? Então, aquela coisa do professor, olhem todo mundo para mim, solte o celular. Nós estamos em 2022, né, gente? A coisa mudou, né? Então, a realidade mudou. Então, crie um ambiente que proponha o diálogo. Essa é a primeira etapa. Crie o diálogo. Seja com seus meninos, suas crianças, né? Seja um diálogo musical, como às vezes nós muitas vezes fazemos. Às vezes o diálogo verbal não acontece, mas o musical sim, toque com o seu aluno, né? Então, faça aquela atividade com o seu aluno, sente com aquele aluno e crie uma empatia com ele, né? Então, isso ajuda. Outra, conheça o seu aluno para entender qual é o problema, qual é o motivo que ele está ali dentro daquela aula. Da mesma forma que você está lá, às vezes, por dinheiro, aquele teu aluno está para cumprir o cálculo 1, né? Então, assim... E, no final das contas, por dinheiro, porque ele vai se formar e vai virar... E vai ganhar. Um colega seu na festa, e aí talvez. você vai entender aquele aluno que fala, cara, eu não quero ser professor. Falo, beleza, você não precisa ser professor. Mas entenda que quando você for um profissional, você vai ter que ter uma relação de cordialidade que faz parte de ser professor. Você vai ter que auxiliar e organizar um trabalho que faz parte de um planejamento, como um planejamento que todo professor precisa fazer, né? Então, você vai entendendo... Eu sempre brinco, né? Eu falo, a única coisa que eu não usei na minha vida foi a fórmula de Bhaskara. Porque o resto, tudo que eu aprendi em química, física, biologia, eu usei em algum momento da minha vida, né? Aí eu brinco. Meus amigos matemáticos ainda não me acharam motivo de eu usar essa fórmula. Mas é isso. Então, poxa, você vai usar. Entenda que o conhecimento é poder. E o conhecimento vai nos auxiliar a ser pessoas melhores, a entender melhor as nossas estratégias e, com certeza, entender o outro. Porque quanto mais a gente entende que as coisas não são pessoais, que as coisas não são técnicas, a gente cria uma relação interpessoal melhor. Lembrando, volto para o pertencimento, né? A famosa inteligência emocional nada mais é do que isso, é você entender o olhar do outro. E a motivação tem isso. Criando o bem-estar, né? O bem-estar. Bem-estar. E é o dever do líder, né? Seja o empresarial, o líder como professor, o coaching, ele faz isso. Né? Então, a gente precisa disso. Então, é criar o vínculo, a primeira coisa. E depois a gente vai auxiliando a pessoa a dar os seus passos. Eu acho que é aí que é o papel do professor, né? Pegar na mão e auxiliar. Dá para pular um degrau? Às vezes dá. Às vezes a pessoa não tem como pular o degrau? Tudo bem. Vamos de um em um. E vamos vendo qual é o caminho de cada um. E aí você tem que amar o que você faz. Você falou conhecimento é poder. Por quê? Por quê? Porque quando você sabe sobre qualquer coisa, você consegue dialogar com o outro. Então, se você, nesse caso, né, isso como um modo geral, né? Se você conhece aquele assunto, você consegue conversar com a pessoa. Conversando com a pessoa, você criou uma empatia. Então, isso é ótimo. Se você tem um conhecimento sobre diferentes assuntos, né? Eu tenho uma formação ampla e estou fazendo uma nova faculdade, olha só, um doutorado. Estou fazendo uma nova faculdade de produção multimídia. Por quê? Porque dentro do meu trabalho, eu também trabalho com a EAD e preciso disso. Fui lá, estou lá na escola, né? No primeiro semestre da faculdade, fazendo aquelas disciplinas e tal. É um conhecimento. Eu estou aprendendo tantos outros assuntos na área de marketing, na área nesse semestre foi bastante área de marketing, de direção de arte, né? E que, poxa, mas não tem nada a ver com a minha profissão de musicista. Mas como que esse conhecimento me traz para a minha realidade profissional como musicista, como professora, e agrega minha situação de aprendizagem e a minha situação de ensino. Então, realmente ele é um poder. Ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Ele pode ser usado para ajudar o outro, ou ele pode também para que você ganhe mais dinheiro e despreze o outro, né? Então, aí vem como que a gente vai usar. Então, esse conhecimento faz com que a gente possa conversar sobre vários assuntos. Veja que eu sou da música, eu falei de matemática aqui, eu falei de esporte aqui, agregou, eu falei de família, eu falei de tantas outras coisas. Por quê? Porque eu tenho um pouquinho de conhecimento, né? Não, claro, um conhecimento especialista sobre aquilo, mas eu tenho um pouco de conhecimento sobre aquilo que faz com que eu possa me aproximar de alguém que está ouvindo e que se identifique mais com isso. Então, isso é um poder.
É um poder de comunicação. Poder do conhecimento, o dinheiro, né? O dinheiro eu vejo também que é um bem necessário. Né? Claro, quem não gosta. Quem não gosta de dinheiro. É só... Tem até uma música do Barão Vermelho que ele diz que pelo menos uma vez diz para o dinheiro quem é mesmo o dono de quem, né? Então, às vezes as pessoas deixam ser escravizadas pelo dinheiro, né? O dinheiro serve para que eu possa ter conforto, auxiliar as pessoas, né? Muito bem-vindo. Né? E você falou isso, falando dentro da motivação, né? Teve uma época que eu estava assim, muito motivado a ganhar muito dinheiro, né? Tipo, eu só pensava em dinheiro. Aí eu peguei uma sequência de produções assim que eu travei e fiquei 13 meses com a minha coluna travada, que foi um burnout que eu tive ali. E assim, o dinheiro era a maior motivação e sumiu. Tipo assim, se eu pudesse voltar lá, naquela época, voltar no tempo e não ter feito nada daquilo que eu tinha feito, eu faria. Preferia não ter recebido nenhum real daquilo lá do que sentir o que eu senti depois, né? Quantos artistas nós perdemos? Por conta de dinheiro, né? Não tem o dinheiro, né? Mas ele não trouxe a felicidade. A famosa frase, ela não traz felicidade. Ela compra coxinha, né? Que é quase bom. Mas vamos pensar quantos artistas, né? Porque nós somos nessa área, né? Quantos jogadores e que procuram alguma coisa. E eles têm tudo. Eles têm dinheiro, eles têm fama, eles têm o sucesso. Então, veja, o sucesso, ele não é algo que precisa ser muito grande. Ele pode ser o seu sucesso do dia. Hoje, qual vai ser o meu sucesso ou o meu fracasso? É o que eu fiz hoje. Eu fiz aqui com vocês, que eu estou fazendo com vocês. Eu vou sair e falar, uau, cumpri o que eu me dispus, então eu tive um pequeno sucesso. Não gostei do que eu falei, puxa, eu tive um pequeno fracasso. E aí, eu vou almoçar e eu vou descobrir qual é o meu nosso sucesso. Nós gostamos muito que foi falado aqui. Eu gostei também. Muito legal. A professora Francine, né? Ela é doutora, né? Professora na UNB, veio falar para a gente a respeito de motivação, um bate-papo muito interessante, para que 2023 tenhamos aí a motivação para que a gente possa motivar a gente, motivar os outros, né? Acho que é um fator muito interessante, sempre buscar o além, né? O olhar o além, né? Também é importante. A gente não ensina o que a gente não sabe. A gente não motiva ninguém se a gente não estiver motivado. Isso aí. Né? Não há motivação se eu não estiver motivado. Então, tem que começar por mim. Né? Tem que começar por cada um de vocês. Porque daí a gente fala aquilo que a gente sente. Né? Ninguém ensina um instrumento musical se não conhecer o instrumento musical. Ninguém ensina um esporte se não conhecer o esporte, né? Senão é uma falcatrua, né? Que existem muitos por aí, né? Que finge que sabe aquela coisa e é uma enganação. Então, ninguém ensina motivação se não tiver a sua motivação. Então, a primeira etapa, eu acho, de todo mundo é isso. O que você quer para esse ano? O que você quer fazer nesse ano? O que você quer construir nesse ano? Seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Porque também isso é importante, tem que ter um equilíbrio, né? Como eu comentei lá no início, a motivação, ele traz um bem-estar. Não adianta você ser muito bom profissionalmente se a sua vida pessoal ela não estiver em equilíbrio. Então, não adianta trabalhar se a sua saúde ela não compensar. Que é a sua vida pessoal, né? Envolve também a sua saúde. Não adianta, que o dinheiro faz, mas eu também tenho problema na coluna de tanto trabalhar, né? Mas aí eu gasto tudo travado numa cama e não posso mais trabalhar. Então, as duas coisas têm que caminhar junto. Quando as duas se equilibram de uma forma, numa balança mais ou menos justa, claro, sempre uma tá mais que a outra. Isso ao longo do ano também, né? Você pode começar muito bem no emprego e a vida profissional ruim, e de repente você terminar mal no emprego e a vida profissional boa. Mas elas se equilibram, né? Então, quando você tem as duas coisas, você tem um bem-estar. E aí você tem uma motivação. Lutas vão ter. Sim. Esse ano nós vamos ter muitas lutas, mas também vamos pensar que nós vamos ter muitas conquistas. Então, certeza. O que nós vamos conseguir para se motivar? E lembrando, se manter motivado dia após dia. E você falou uma coisa legal, que assim, pra gente manter motivação, a gente
estar junto de pessoas que estão motivadas também, né? Esse é um dos motivos que a gente fez o podcast, porque a gente está aqui conversando, a gente está conhecendo, por exemplo, você tem um estudo aprofundado a respeito de motivação, então a gente já está começando o ano bem mais motivado. Vou parar depois de gravar aqui, vou anotar um tanto de coisa que eu posso, por que eu vou fazer, vou realmente botar em prática, né? Então isso é muito importante para a pessoa querer realizar, ter os seus sucessos, né? Esteja com pessoas que querem andar para frente, né? Que estejam a fim de ter sucesso junto com você. É isso aí. Né? Cria parcerias. Às vezes ficar olhando para trás, né? No carro, às vezes o retrovisor do carro é tão pequenininho para a gente só ver o que passou, né? Mas a frente, o para-brisa é tão grande para a gente ver o que tem para frente, né? O que a gente precisa fazer, o que a gente precisa estar melhorando e fazendo, né? A vida é isso. É o aprendizado, todo momento. Eu ouvi uma vez, né, um podcast também que a pessoa virou e falou assim, eu estou aguardando o outro para ter sucesso. Não, já vem pronto. Você já vem com o sucesso pronto, né? Não aguarde tua profissão, não aguarde o seu melhor emprego, não aguarde um relacionamento para ter sucesso. Tenha sucesso você só. Porque daí você vai também se aproximar de pessoas e vai querer pessoas, né? E professores e profissionais que te ajudem a levar ao sucesso. Sim. Então, crie em você, né? E, é claro, não é fácil. Mas a gente levanta todo dia e pensa, o que eu vou fazer hoje? Muito bom. Esse podcast especial de 2023, né? Vitor Mesquita, lamparina aí a todo momento, buscando e levando para vocês histórias, vivências e tudo de bom, né? Para que as pessoas possam estar servindo para as pessoas, né? Esse lamparina, o objetivo dele é justamente trazer pessoas aqui de Brasília, pessoas do Brasil, né, para que as pessoas possam estar acompanhando e que aquilo possa servir para as pessoas, né? Servir. E hoje, um podcast iniciando esse 2023 e você tendo a oportunidade de ouvir a respeito de motivação. Coisa muito boa. Professora, muito bem-vinda aqui no Lamparina Podcast. As suas considerações. Olha que interessante, né? Por que a gente usa a lamparina, né? Ela é uma ideia. Por que na motivação a gente usa também essa lamparina? Por quê? Porque ela traz novas situações, novas ideias, novos conceitos, novas vontades, novas propostas. Então, da mesma forma que a proposta aqui é a proposta da motivação. Então, acho que a gente começa o ano de uma maneira muito bacana e eu agradeço demais vocês pelo convite e que a gente possa criar muitas ideias, muitas propostas, um ano muito gostoso, um ano muito benéfico, de muita motivação, de muito bem-estar e que vocês consigam pensar nas suas metas e colocar ali do lado da cama ou no espelho, né, do seu banheiro e pensa, hoje eu vou ter a minha lamparina acesa. Eu que agradeço a você aceitar esse convite. Para a gente está sendo uma honra. E como o Fábio Gabriel e a Francine falou, eu desejo um feliz 2023, um 2023 renovado, cheio de esperanças, motivações. E escreva aqui nos comentários o que você quer na sua vida esse ano para te motivar, porque a gente quer saber, vai ser uma motivação pra gente. Vai ser. E se inscreva no canal, né? Exatamente. Que pra gente é uma motivação, os fatores extrínsecos, né? E você, meu aluno, que vai assistir, porque eu vou recomendar, já tem as noções básicas e também faça isso e deixe seu comentário ali. Tem muitos episódios interessantíssimos, né? E esse aí é um deles. Um abraço. Um abraço para todos. Tudo de bom.